Olá pessoal, muito bom dia para vocês. A gente vai seguir as leituras do Pão Feito em Casa, como fizemos aqui presencialmente. Estamos fazendo também à distância, certo? Alguns já terminaram a leitura, algumas salas, outras não. E aqui estamos indo devagar e sempre, mas chegaremos ao fim, eu acho. Então a gente parou na página 86, de acordo com as minhas anotações. 2 semanas antes. E se você tem o livro, melhor ainda, que você pode ir acompanhando, ou então você pode ler o seu livro mesmo. Para você conseguir o livro, é só você falar comigo e vir aqui na escola e retirar o seu, né? Porque esse aqui, ele tá na minha biblioteca. Basta você ser um aluno da escola, estar entre os 7º, 8º e 9º. Conversa comigo que eu vejo se eu consigo um exemplar do Pão Feito em Casa para vocês. Se ainda tiver, eu entrego, tá legal? Vamos lá. 2 semanas antes, a Ariana ainda ruminava a descoberta dos corredores secretos do casarão, quando, num final de tarde, chegou a conta do fornecimento de energia do mês, contendo a cobrança dos reparos que tinham sido feitos na época da pane. Na grande sala de estar, enquanto Rick e Ari separavam os livros para o estudo daquela noite, a abantesma resmungou um pouco sobre a conta, mas não prolongou o assunto. Colocou-a na pasta de contas a pagar, que guardava na biblioteca, e foi cuidar do jantar. Pouco antes, Toby havia saído com Luna, a assistente social, para um evento promovido pela fundação. Só voltaria no dia seguinte. Por isso, apenas Ari foi testemunha do turbilhão que invadiu a mente e o coração de Rick. E se refletiu no rubor das faces dele. O que você tem? Ela indagou, vendo-o repetidamente passar as mãos pelos cabelos, sinal de nervosismo extremo. Nada, foi a resposta brusca. Ela insistiu. Tem alguma coisa, me diz o que é. Ele se levantou, ficou olhando o retrato na parede, dando-lhe as costas. Nada, já disse, vai cuidar da sua vida. Ninguém mandava a Ariana cuidar da vida impunemente. Não precisa ser grosso, Ricardo. Se você está com a consciência pesada porque fez a rede elétrica explodir, vai lá e conta para ela. Ele bufou, sem se voltar, e já ia saindo da sala quando ela acrescentou irônica. Ah, claro, corre para se trancar no quarto, covardia é assim mesmo. Fugir é sempre a melhor forma de lidar com um problema. Ele deu meia volta e retornou, parando diante dela. O que é que você sabe de enfrentar problemas? Tem ideia do que eu já tive de enfrentar? Ari se ergueu da cadeira e levantou o queixo. Tenho sim, e já encarei muito mais encrencas que você. Sabe o que é estar sozinha na frente de um juiz que tem poder de decidir a sua vida? Pois eu sei. E você sabe o que é ser trancado num lugar onde ninguém nunca te ouve, eles te enfiam um remédio sem parar e não tem ninguém para quem recorrer? Eu perdi a minha família, ela berrou furiosa. Você pelo menos tem pai e mãe. Ele berrou mais alto. De que adianta ter pais que não ligam a mínima para mim? Preferia que eles tivessem morrido. Pelo menos assim eu podia lembrar deles com algum carinho. Estavam tão próximos agora que um podia sentir o tremor do outro, a raiva extravasando em gotas de suor na fronte de Rick e em lágrimas nos olhos de Ari. E se voltaram para o corredor ao perceber que a abantesma estava ali, postada, olhando para ambos com as feições mais plácidas do mundo. Depois de alguns segundos do silêncio, ela falou: estão mais calmos agora? A Ariana fez que sim com a cabeça e voltou a se sentar, mas Ricardo respirou fundo e foi até a dona da casa. Ainda tremia quando disse, a voz surpreendentemente firme. Dona Carmina, um acidente com a rede elétrica da casa. Fui eu que sabotei a fiação. E descreveu detalhadamente como fizera aquilo, preparando a pane para estourar quando ele estivesse no cursinho. Ari notou que ele sustentou corajosamente o olhar da mocreia, enquanto ela cruzava os braços e o analisava sem dizer uma palavra. A garota não sabia o que pensar. Jamais esperara que ele confessasse tudo assim. Quando a confissão terminou, a mulher simplesmente perguntou, certo, e o que sugere que eu faça a respeito dessa revelação, Sr. Laurent? Ele engoliu em seco antes de responder. Podia pagar a conta da eletricidade com a minha mesada e a senhora podia me dar um castigo. A sobrancelha esquerda da abantesma se levantou. Ops, mau sinal, pensou Ari.
Bom alvitre, a Megere comentou. Gostaria de sugerir uma punição adequada? Estou aberta a sugestões. Silêncio. Mais gotas de suor brotaram na testa dele antes de falar de novo. E se eu ficar um tempo de novo sem computador, celular e televisão? Parecia esperar mais. E também, a vasilha foi ficando mais firme. Eu lavo a louça todas as noites por 2 semanas. Fico sem sobremesa o resto do mês. A senhora desliga de novo a água quente no meu banheiro? Sei lá. Como é que eram os castigos no seu tempo? Eram criativos. Ela disparou. Aquele seu meio sorriso horroroso de canto de boca. Havia surras de cinta no traseiro, palmatória, ajoelhar no milho. Mas isso é coisa do passado, Sr. Laurent. Castigos corporais não se aplicam nos dias de hoje. Ambos aguardaram em suspense, enquanto ela parecia meditar sobre um veredito. Finalmente declarou: muito bem, acatarei algumas das suas sugestões. Eu confiscarei seu computador e o celular. Vai lavar a louça do jantar por 1 mês. E pode dizer adeus às sobremesas pelo mesmo período. Será suficiente. E fique com isto. Foi buscar a conta na pasta, entregou-lhe e voltou calmamente ao preparo do jantar. Depois que a megera desapareceu na cozinha, Ari tentou falar alguma coisa. Rick, Mas ele não lhe deu ouvidos. Já sumira no corredor e se enfiara no quarto. Em momento algum, Dona Carmina comentou o que acontecera. A partir daquela noite, esperava que ele lavasse a louça e não colocava prato ou talher de sobremesa para ele. Tão discreta foi que Tobias demorou mais de 1 semana para perceber. E a noite fatídica terminou num dos jantares mais lúgubres que Ariana se lembrava desde que viera morar lá. Toby fazia muita falta com seu rosto alegre e seus comentários sem maldade. Para maior desespero da garota, naquele jantar, a sobremesa era uma torta holandesa, que todos sabiam que Ricardo adorava. Ela quase não conseguiu engolir sua fatia de torta, dupla, com uma generosa porção de creme chantilly que a megera serviu, enquanto ele tirava a mesa e começava a lavar a louça. Era meia-noite, quando o rapaz ouviu uma batidinha no fundo de seu guarda-roupa. Tentou ignorar, mas ao escutar a placa de madeira deslizar, não houve jeito. Abriu a porta e viu a garota saltar para dentro de seu quarto, uma lanterninha nas mãos. O que você quer? Perguntou sem erguer os olhos. Ela engoliu saliva nervosa. Era a primeira vez na vida que pedia desculpa a alguém. Não sabia direito o que fazer, mas acabou soltando: olha, vim dizer que eu sou uma idiota. Desculpa por ter te chamado de covarde. Ele não soube o que retrucar. Desconversou. Tá. Mas é melhor você ir embora. Imagina o que a Bantesma ia fazer se te pegasse aqui. O coração de Ariana batia descompassadamente. Não fora fácil admitir que estava errada sobre ele, arrumar coragem para se desculpar e muito menos abandonar a indiferença que a protegera durante tanto tempo. Mas havia conseguido. Mandou o efeito de Jane Austen aos diabos, deu um passo à frente, pegou no queixo dele e o fez encará-la. Ia me botar ajoelhada no milho, quem sabe, me surrar com uma cinta, me fazer usar um cinto de castidade, especialmente se ela visse isto. Ergueu-se na ponta dos pés, levou seus lábios aos dele e o beijou suavemente. Ricardo correspondeu, mas logo retomou o autocontrole. Pôs as mãos nos ombros dela e a afastou com firmeza. Está brincando com fogo, Ari. Ela se deixou afastar sorrindo, reacendeu a lanterninha e voltou ao guarda-roupa. Antes de entrar, olhou para o rapaz ali parado. Naquela noite, sabia que um cadeado que fechara há muito tempo estava se desintegrando, liberando um grande espaço em seu peito. E não se importava. Deixou escapar mais uma confissão. Não, a partir de hoje eu confio em você, Rick, completamente. Depois que ela sumiu na passagem secreta, ele se jogou na cama e relaxou. Estivera tenso todo aquele tempo, desde a chegada da conta. O beijo dela acabara com a tensão e o deixara com uma deliciosa e inesperada sensação. Ricardo pensou que a recíproca era verdadeira. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, ele também aprendera a confiar totalmente em alguém. Sexta-feira, 18h45, boteco numa travessa da avenida. Um rapaz alto, magro e com ar de mando, usando camisa de grife sobre a camiseta branca, entra no bar e faz um sinal a 3 outros que ali estão tomando cerveja. Ele chegou lá. Está na hora, vamos. Eles nada respondem, apenas obedecem. 2 o seguem enquanto o outro se demora, pagando a conta, alcançando-os quando já estão quase atingindo seu destino, a casa que um deles marcou. Pergunta: e aí, quem entra primeiro? Então estão entrando aí na casa da Bantesma, né?
Dizer quem é. Capítulo 6. Calor. Sexta-feira, 19 horas, a cozinha do casarão. É incrível que mesmo tendo passado um bom tempo vigiando o copo d'água, nenhum dos três vê a bolinha de massa ir para a superfície. Só se dão conta do acontecido quando Carmina, com sua solenidade característica, declara: está no ponto, vamos assar os pães. Enquanto a dona da casa vai acionar os fornos, são dois, um maior e outro menor, os jovens se voltam para a mesa e o copo, a bolinha inchada, a boia, como se sempre tivesse estado ali. Essa não, resmunga Toby, eu queria ter visto ela subir. Resignado, Rick balança os ombros, Ari ri. Os pãezinhos que modelaram cresceram tanto que estão quase grudando uns nos outros. A massa dentro da forma retangular aumentou muito e está quase transbordando. A cozinha começa a esquentar e a mulher explica: o tempo que se espera para o crescimento dos pães varia muito. Pode ser meia hora, uma hora ou mais. Em dias quentes demora menos. Hoje foi bem rápido, sinal de que a massa foi bem preparada. Ela os faz aguardar por alguns minutos para que os fornos esquentem. Então coloca a forma retangular no pequeno e as assadeiras no grande. Fascinados, os três observam os pãezinhos pelos visores em cada fogão. Naquela noite comerão o alimento básico da humanidade, preparado por eles mesmos. Cada um ao seu modo, sentem-se orgulhosos. Pão feito em casa. A senhora Carmina os deixa na cozinha, que começa a esquentar mais e mais. Ainda estão embevecidos a vigiar as delícias que assam. Ela atravessa a copa e toma o corredor para a sala de estar, de onde lhe parece que vêm sons estranhos. Estaca atônita ao dar com 4 desconhecidos em sua casa. Um deles reclina-se todo refastelado no sofá, com os pés em cima da mesinha de centro, bem debaixo do retrato do coronel. O calor do forno já estava fazendo com que a massa expandisse mais e os pães crescessem. Suas crostas começam a curar. Em poucos minutos estariam crocantes por fora e macios por dentro. Coisa engraçada, a visão dos pães amorenando trazia uma sensação boa a Ariana. Era como se ela fosse um daqueles pãezinhos, tornando-se mais resistente, mais madura. Olhou para Ricardo e de alguma forma soube que ele também se sentia assim. Havia no olhar dele uma nova esperança, uma sugestão de serenidade. 2 dos pães numa das assadeiras tinham crescido tanto que se haviam unido. Para a adolescente, aquilo foi algum tipo de sinal, de metáfora. Como se preparar e assar o pão juntos tivesse feito com que ela e Rick crescessem e se aproximassem, da mesma forma que aqueles 2 pedaços de massa. Para Tobias, a sensação era de paz. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia que estava em casa, que pertencia àquele lugar, àquela cozinha, àquelas pessoas. Foi então que tudo desandou. Sexta-feira, 19 horas e 5 minutos, sala de estar do casarão. O mais alto dos invasores, um rapaz magro, justamente o que se instalou no sofá, usa uma camisa fina sobre a camiseta branca, na qual pode-se ver um desenho, uma pequena caveira vermelha. Os demais também usam o mesmo modelo de camiseta, inclusive os brutamontes da jaqueta de couro, que não sai de perto do altão e não esconde a pistola na cintura. É uma Browning 9mm, mas a mulher não sabe disso. Só sabe que é um instrumento letal e que 1 ou 2 disparos daquela coisinha acabarão com sua vida como uma outra arma há anos acabou com a de seu pai. O moço que se dá ares de chefe cruza as pernas, ajeitando-se melhor no sofá e diz: é o seguinte, dona, a senhora entrega o Cadu para a gente e ninguém se machuca. Uma risadinha do homem armado faz sorrir também. Completa: tá, quase ninguém se machuca. E não adianta tentar fugir. Temos um colega vigiando lá fora e desligamos seu telefone. Daqui ninguém sai. Carmina ainda anda até o centro do salão e encara o rapaz em sua expressão tranquila e feia, muito feia. Nesta casa não mora nenhum Cadu, vão embora. As risadinhas viram gargalhadas. A mão do Brutamontes vai para a coronha da pistola, a arma e sua barriga balançam conforme ele ri. A mulher sabe que o barulho vai atrair seus 3 pensionistas, mas não tem como evitar. Olha para o retrato do pai com quem pede ajuda. O olhar severo do coronel parece sugerir cautela, contenção, silêncio. Ela fecha as sobrancelhas e suas feições se tornam vermelhas, cada vez mais assustadoras. Está se sentindo esquentar e abandona toda a contenção. Começa a esbravejar e a berrar. Já disse, não tem Cadu nenhum aqui, vão embora. Para uma velhinha frágil, ela possui um fôlego invejável. O berro deve ter sido ouvido até no bairro vizinho e faz os 4 invasores pularem de susto.
Há um sinal do chefe, 2 deles a seguram pelos braços e a tiram do caminho. O grandão empunha a pistola que tira da cintura, entra pelo corredor e segue para a copa e a cozinha. E é claro que ela fez esse berro aí para avisar os 3 que estavam lá na cozinha, né? Para eles ouvirem, opa, tem alguém aí, vamos nos esconder, né? Ou fazer alguma coisa. Paramos aqui. Paramos na página 103 hoje. Tá legal? Então fiquem bem, saúde para vocês todos. Grande abraço, nos vemos depois.